Eu vejo na maioria dos projetos aqui, claro, desculpa, meu nome é Breno e eu tô nos mapas de vista também. O Irá provocou ontem se eu sou o pai, o Léo a mãe, ou vice-versa, mas é alguma coisa assim, a provocação está no ar. Mas, enfim. Exato, cartografias afetivas. Esse trabalho do Cultura Educa é muito interessante, é muito bom você ter tudo isso claro, você ter esse território educativo claro. Assim como a maioria dos projetos aqui expostos vem com essa visão de clarear o território e clarear o que está acontecendo. Mas ainda é um ponto de vista técnico, de cima para baixo. Ainda é você entender, pela sua fala dá para perceber isso, você pensa no SNIC, ou falou agora do Cultura, como uma forma de oferecer para a direção da escola, para a coordenação, os recursos necessários para pensar melhor essas políticas. Isso é uma abordagem, mas quando você traz o Paulo Freire, eu não posso deixar de ter essa fala aqui, que é a pegada do, tá, isso é muito legal, mas cadê a molecada apontando para eles quais são os recursos culturais da região? E mais do que isso, como eles se relacionam com isso? O museu é muito legal, o parque é muito legal, o grafite é muito legal, mas aquele moleque tem a vida dele numa pracinha que não vai entrar em nenhum indicador do SNIC, e aquilo ali para ele é fundamental. Então eu vejo esses processos de cartografia como uma possibilidade de ferramenta de educação muito forte, de você botar um grupo de participantes, sejam jovens ou adultos, tanto faz, mas botar um grupo de participantes para trabalhar as relações com o espaço e entender o que para eles é de fato importante ali, o que tem que ir naquele mapa dele e como ele se relaciona com aquilo. Esse é um mapeamento de baixo para cima, esse é um mapeamento não técnico, vivo, que para mim é muito mais interessante do que esses mapeamentos mais formais e tabelísticos. Eu vou para o subjetivo, entende? Eu vou para o afetivo, que é como botar essa molecada para se entender na relação. Então, vou apresentar isso às 6 horas, que pena que você não vai estar aqui, mas é isso. Agora, deixa eu só, eu acho que a Inês vai falar, mas assim, concordo plenamente, isso está pensado. Quando a gente pensa em agregar base censitária a território de vivência, a gente está pensando nos vínculos. Então, o portal interativo ela vai entrar nisso, mas já que você falou, a gente tinha que partir de algum lugar, né? Então, a interatividade do portal ela vem nesse sentido. O que para o educando é reconhecido como, né, espaço educativo, área de vivência. Agora, eu acho que o Paulo Freire falava em pedagogia da autonomia, acho que se ele tivesse vivo seria agora o próximo volume seria a pedagogia da criatividade, porque isso daqui a gente precisa criar novas formas de vivenciar princípios pedagógicos delineados na década de 50, que estão perdidos no projeto educacional do país. Entendeu? Rapidinho, só para fechar, então. Então, assim, tentar responder tudo numa só, né? A gente volta, o porquê mapear, está lá, a gente vai fazer um enfrentamento do monopólio da palavra, do que dizem do que é a nossa vida. A gente está criando a possibilidade de fazer uma construção de leitura e escrita da realidade vivida, né? E isso precisa ter isso é um processo, acima de tudo, pedagógico, né? E as escolas, a ideia é como é que a gente inclusive está chamando isso de um instrumental pedagógico virtual, né? A ideia aí depois a gente pode trocar mais figurinhas a respeito disso, a gente entra exatamente nisso, mas sim, o projeto prevê o como dialogar na escola para pensar atividades, inclusive o Breno já foi convidado oficialmente para que o mapeamento afetivo faça parte do caderno pedagógico que vai estar dentro do Cultura Educa para pensar mapeamento em diversas esferas. Mas, assim, a ideia justamente aqui, a gente precisa criar uma ponte entre esse saber local científico de vivência e esses saberes NIC, gestão acadêmico e governamental. A questão a gente precisa ter subsídios para esse diálogo. E esse diálogo, em algum momento, inclusive se for para um questionar o outro, né? Inclusive para o enfrentamento e dizer, não, a minha realidade não é essa, a minha realidade é essa.
né? E eu quero disputar, eu quero interferir nas políticas públicas, assim, está aqui a minha realidade. Não tem, esse ponto de cultura está fechado. Não, esse outro do lado está aberto e funciona assim, assim, assim. Então, assim, a ideia é como que a gente traduz um conjunto de informações de gestão pública para que isso seja apropriado pelo sujeito que né, que está lá, o aluno que está aprendendo, enfim. Porque a gente tem o fracasso escolar hoje, se fala muito dessa desassociação do conteúdo curricular a realidade desses alunos, a distância entre essas duas coisas. Aqui a gente tem uma possibilidade de aproximar. Então, você vai estudar a pirâmide etária da sua região, e não da Austrália. Quer dizer, você tem o papel de ampliar e ir para a Austrália, mas você pode ver lá, aqui, ó, minha realidade é essa. Né? Minha realidade, aqui a desigualdade é essa, aqui o número de acesso aos serviços públicos é esse, etc, etc. E aqui o papel da cultura é, inclusive, de desestabilizar esse processo, pensar a arte, a cultura como uma possibilidade do sujeito se imbuir, se apropriar-se de pertencimento do território, de pertencimento das informações, de dono das informações. Não é só acessar a informação. A gente tem que mudar deslocar, não é ter acesso à informação, é ser dono dela. Eu sou dono porque eu produzi, eu respondi o censo, eu fiz isso, aquilo, o dinheiro público do SNIC, etc, etc. Então, a possibilidade desse diálogo é o nosso desafio que a gente está buscando aqui. Depois a gente pode entrar em detalhes sobre isso, mas, assim, a ideia é essa, é fazer o diálogo, né? Então, enfim, depois a gente conversa. Então, nós estamos encerrando agora para o almoço e voltamos às 14 horas com a conversa sobre o API, do SNIC. E lembrando, assim, que esse aspecto técnico aqui do projeto do Instituto Lidas vai estar melhor apresentado amanhã também no debate técnico. A gente vai poder aprofundar essas questões. No OpenStreet Maps, como é que, inclusive, ele trabalha essa questão de incorporar e o que é possível visualizar. Então, eu acho que é uma provocação mais do que pertinente, porque ela já está acontecendo. A gente, enfim. Bem, o de Fortaleza, deixa eu entrar. Com certeza, a ideia lá é de trabalhar com dados abertos. Só que, como eu tentei dizer, só que é muito difícil, a gente, na verdade, inclusive, já colocando a questão dos webservices, uma das etapas que estava dentro do projeto, que estão, na verdade, que o projeto não morreu ainda, era cumprir entregar alguns webservices. Então, porque a gente tinha essa ideia de fazer com que ele fosse uma plataforma multiplicável também, mas mais especificamente pensada para sistema de cultura. Mas aí a gente teve um processo, a gente entrou em contato com o pessoal da Casa de Cultura Digital, eles fizeram a primeira etapa do serviço e estão esperando até hoje receber o recurso para terminar. Então, a gente está no meio desse processo, que é um problema político, sócio e econômico, mas não saiu da perspectiva. Então, a gente está buscando lá, agora a gente vai passar por um processo de transição e um diálogo com a próxima gestão, que a gente ainda não sabe quem vai ser, lá na Secretaria de Cultura, mas, obviamente, no sentido de manter isso. Hoje em dia, a base de dados, inclusive, o mapeamento ele é org-br, ele não é gov. Isso também é intencional, no sentido de que o Sistema Municipal de Cultura ele não é da Prefeitura, ele é um sistema da cidade, então é uma gestão que tem que ser pública no sentido não só governamental, então a gente quer buscar isso lá. Então, quem é o gestor máximo, quem é o root do mapa? É a Prefeitura ou é o Conselho, ou são todos os conselheiros? Isso é um arranjo, mas de cara isso já tá incorporado. A gente não tem ainda o link para baixar os dados, mas é uma questão mais de desenvolvimento, de alguém codar isso lá, do que de disposição política, de disponibilizar ou não. Mas aí, se tu quiser, eu te faço um dump do banco de dados na hora. Vou responder essas coisas. Eu só mostrei aqui, enquanto o pessoal estava falando, alguns usos que pintaram do Mapas de Vista esse ano aí.
tem mais que eu não achei aqui, mas aqui são alguns. Eu acho que não tem, como ela falou, não tem garantia nenhuma. Eu acho que tem como dificultar. Ontem a gente rolou aquele papo de usar o Google Maps, e na verdade agora isso me alertou que, realmente, se você usa a API do Google para printar, mesmo que os dados estejam guardados com você, ao passar pelo JavaScript dele, eles pegaram. Ficou lá. É verdade. Mas isso daí é uma outra questão, né? Não é uma questão... Você tem o dado, você não vai perder o dado, mas ele também tem. A questão da API, que a Inaê colocou, já é a próxima demanda. Assim, a gente já tem, e já inclusive já está meio resolvido como fazer, é uma questão só de conseguir parar para fazer. A grande dificuldade do Mapas de Vista, isso foi muito interessante, é que desde o começo a gente pensou ele como uma plataforma livre e impessoal, ou seja, ela tinha que servir para qualquer fim. E isso é super difícil de fazer. Porque daí vem um cara e fala, puta, mas eu queria fazer isso e assim, dar essa entortadinha aqui. E é uma tentação muito grande, é uma complicação você falar, cara, não, isso está fora, isso não faz. Se você quiser fazer, você tem que fazer uma customização para você manter uma ferramenta enxuta o suficiente para ela ser simples, uma pessoa usar para qualquer finalidade. Porque senão também se você coloca tudo como uma opção, então é tudo opcional, por como opcional, quando você vai ver, você tem um monstro, assim, que para o cara usar, o cara precisa ler um manual de 1000 páginas, porque tem 1000 opções. Então a gente quer um negócio com poucas opções, relativamente poucos recursos, mas que sejam recursos que atendam a grande parte. E que seja extensível, para que as pessoas possam fazer plugin, que é mais ou menos a mesma filosofia do próprio WordPress, que ele é um negócio muito enxuto, faz muito pouca coisa, muito bem, e tem milhares de extensões que aumentam a capacidade dele para usos específicos. Então, acho que foi um sucesso assim de uso, né? As estatísticas dizem que quase 20% dos sites da internet por aí são em WordPress. É um negócio meio assustador até, na verdade. Não, é bem diferente. Então a gente está nessa preocupação, só que agora a nossa questão é essa, cada passo tem que ser muito pensado em manter a ferramenta simples e genérica e tal, e também a dificuldade de se fazer isso, porque a gente teve um financiamento inicial, né? E agora a gente, por enquanto, não tem, a gente está querendo, e aí está indo nas horas, né, tentando casar projetos usando ele para fazer a coisa ir andando, mas é um desafio fazer isso e fazer sempre pensando em mantê-lo livre. E agora, se a gente resolver mudar tudo, a gente tem que pensar que quem já usa vai ter que ser fácil de migrar para esse novo jeito, não podemos acabar com a base de usuários, já tem uma base de usuários estabelecida, então é uma complicação, mas é muito, muito legal. É de uma coisa que eu esqueci de comentar, que é do uso mais da ferramenta lá, e que é uma coisa assim, como a gente se propôs, isso foi aceito lá no mapeamento de Fortaleza, que o processo de colaboração fosse direto, então qualquer pessoa pudesse ir lá e abrir, e isso tem muito a ver com toda essa perspectiva de mapeamento colaborativo, de entender e reconhecer o local. Uma coisa que a gente sempre tinha lá como perspectiva, que a gente nunca colocou isso lá muito abertamente, mas a equipe estava diretamente envolvida, com uma perspectiva interessante, que parecida com o que foi feito lá no Mboimirim, que vocês fizeram lá, que era o momento em que, beleza, eu vou mapear a pracinha que tem perto da minha casa, mas e a hora que eu colocar um ponto no mapa de que aqui não tem um cinema, aqui não tem tal coisa, e aí começar a mapear as ausências que a cidade tem, e isso como uma possibilidade super interessante da política pública. Então, igual o cara pode mapear um buraco, um banco quebrado na praça, e aí isso criar uma demanda para infraestrutura, você criar ali as ausências que a cidade, o que não tem. Então, acho que isso como possibilidade de uso de um ferramental desse, por isso que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, de ter isso encravado como possibilidade política, e aí as gestões, e aí municipais e tal, os governos entenderem isso, porque isso acho que é, inclusive, um conceito mais
mais avançado de uso da cultura digital na gestão pública, de pensar aí mudando então a gestão para passar a ser uma governança mais colaborativa e não só governo eletrônico e tudo mais. Eu gostei muito da experiência da cartografia afetiva, porque ao fim e ao cabo tudo tem que ser afetivo, senão não faz sentido, né? Tem que passar pelos sentidos, no sentido puro da palavra de afetividade. A ferramenta que a gente viu e tal, a gente mostrou, sei lá, 2, 3%, por isso a demanda também de ver a ferramenta por toda e tal. A gente vai talvez fazer uma webconferência para isso, para ter mais tempo e tal. Ela tem uma aplicação que a gente não usou, mas é possível usar, que tem a ver com o nível da análise que nós estamos falando. Aquilo que você fez, você pegou o objeto, vê se eu estou certo. Você pegou o objeto, escola, e saiu particionando ele por dentro. E a partir dele você criou uma percepção afetiva em relação àquele objeto em cada indivíduo. Quer dizer, você tem uma triangulação. O que as pessoas, o espaço e a afetividade que relaciona os outros dois. E aí cria essa triangulação. A ferramenta é capaz de colocar um layer dentro do objeto. Então, o que acontece? Na Rio+20, eles colocaram um layer dentro dos pavilhões. Então, cada sala tinha um layer de georreferenciamento para dentro do objeto. Quando chegava a determinado zoom, ele passava a não assumir mais a imagem do satélite e passava a assumir a imagem que era colocada de planta baixa. E de 3D, se fosse o caso. Então, talvez fosse o caso, para algumas aplicações, não ficar no nível do objeto do satélite, mas entrar no objeto. Assim como para o pessoal de museu é importante fazer a visita virtual, mas entrar no objeto no sentido que você fez. Assim, ó, neste objeto, importa saber que aqui dentro tem uma biblioteca, isso, aquilo outro. E nesse objeto, aqui dentro, tem pessoas, essas pessoas se relacionam desse jeito. Então, eu acho que você convidou, indiretamente ou diretamente, não sei, a gente a pensar que existe um outro nível de análise, que é o nível de análise do objeto para dentro dele, que é onde o espaço afetivo acontece, porque, né, ninguém pode estar em todos os lugares daquele objeto se ele é suficientemente grande. Mas muito bom. Eu só queria adicionar isso, porque isso é uma coisa muito importante, principalmente para objetos que têm muitos compartimentos internos, centros culturais, escolas que têm muitas pequenas